Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Quem achou, diga amém. Certa vez, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois José teve outro sonho e contou a seus irmãos: eu tive um outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve, menino? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Amém? Amém? O tema da mensagem de hoje é: vale a pena sonhar. Ore comigo, diga assim: Senhor Deus, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Que nesta noite a tua palavra encontre lugar na minha vida. Em teu nome eu oro. Amém e amém. A história de José nos aponta um futuro, mas um futuro com expectativa de pessoas vencedoras. A história de José nos dá um desenho do futuro, nos dá uma visão do futuro. A história de José é como se Deus estivesse registrado dentro de José tudo o que ele tinha para ele no futuro. Então, a história dele registrou na memória dele o que Deus tinha para ele no futuro. Então, nessa visão, nesse entendimento, o futuro é uma visão. Nós entendemos que Deus estava descortinando para José o futuro dele. Então, este sonho de José revela o que iria acontecer na vida dele posteriormente. A mente de José estava conectada com aquilo que Deus tinha para o futuro dele. Quem está entendendo? Então, o futuro é o lugar da palavra de Deus. O futuro é o lugar da promessa de Deus. O futuro é o lugar dos propósitos de Deus para acontecer na sua vida. Então, quando você olha para o futuro, você está olhando para a palavra de Deus que vai se cumprir. Quando você olha para o futuro, você está olhando para as promessas de Deus para o futuro que irão se cumprir.
quando você olha para o futuro, você está olhando para os propósitos de Deus que não podem ser frustrados e que vão se cumprir no futuro. Então você precisa compreender o que é um sonho. Um sonho é um desejo que a gente tem no coração a ser conquistado. O sonho é um objetivo que a gente tem na vida, que a gente quer alcançar. O sonho é a gente ter a esperança de que um dia, pela palavra de Deus, nós seremos melhores do que nós somos hoje. Então, quando você tem um sonho, você tem perspectivas de que alguma coisa boa pode acontecer lá na frente. Você podia aplaudir ao Senhor por isso. José era o 11º filho de Jacó. José era filho de Raquel, que era a queridinha de Jacó. José, ele tinha uma vida muito abençoada. E a Bíblia diz, no capítulo 37, que ele estava com 16 anos, e ele era pastor de ovelhas, e ele cuidava do rebanho dos seus pais, do seu pai. A Bíblia diz que José, por ele ser uma pessoa mais próxima do seu pai, ele trazia os relatórios do trabalho que os seus irmãos realizavam no campo. Os seus irmãos iam para o plantio de trigo e ele então ficava observando o trabalho dos seus irmãos e trazia o relatório para o seu pai. E um dia, o seu pai levantou pela manhã e falou para ele: José, hoje você vai lá no campo e veja o que os seus irmãos estão fazendo. E traga um relatório para mim. E quando ele chegou lá e ele viu os seus irmãos, ele se aproximou deles e disse para eles: olha, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa. Eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive. No meu sonho, eu via os meus feixes de trigo bem cheios, e o feixe de trigo de vocês bem murcho, bem vazios. E o feixe de trigo de vocês se curvavam diante do meu feixe de trigo. E aí os seus irmãos perguntaram: o que você quer dizer com isso? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Quer dizer que nós vamos estar subjugados a você? Quer dizer que você vai nos controlar agora? E eles se indignaram com ele e eles o maltrataram por causa disso. Eles o odiaram ainda mais, diz a Bíblia. Aí no outro dia, a Bíblia diz que ele teve um outro sonho. E aí ele reuniu os seus irmãos e falou: eu tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E aí ele foi, contou o sonho para o seu pai, contou o sonho para os seus irmãos. Então, em família, Jacó perguntou: será que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos render a você? Iremos nos curvar a você algum dia? Será que é isso? Aí a Bíblia diz que Jacó guardava isso no seu coração e que os seus irmãos ficaram com ciúmes dele. A história se passa e um dia Jacó pede para José de novo ir atrás dos seus irmãos. Só que nesse dia ele não encontrou seus irmãos. Ele se perdeu e eles desencontraram. E aí alguém percebeu que José estava perdido. Perguntou: você está procurando alguém? Ele disse: estou procurando os meus irmãos. Meu pai pediu para que eu viesse aqui. E os seus irmãos tinham ido para outro lugar. E aí então ele foi atrás
do local onde aquele senhor orientou que ele deveria ir. E quando ele chegou lá, os seus irmãos disseram assim: olha, lá vem o sonhador, vamos dar um jeito nele, vamos matá-lo. E vamos chegar à nossa casa e vamos falar para o nosso pai que os animais comeram e destruíram ele. E aí a Bíblia diz que Rúben falou: não vamos fazer isso. Vamos colocá-lo num poço, vamos colocá-lo numa caverna e deixá-lo lá. Aí pegaram as roupas dele e levaram para o seu pai. Estava passando, a Bíblia diz que estava passando uma caravana de midianitas que estavam indo para o Egito. Então venderam José para aquela caravana como escravo por 20 moedas de prata, e ele foi para o Egito. E quando chegou no Egito, venderam-no para Potifar, para que ele trabalhasse na casa de Potifar por 20 moedas de prata. E ele então ficou trabalhando na casa de Potifar. E quando ele começou a trabalhar na casa de Potifar, a casa começou a melhorar, as coisas começaram a prosperar, porque a Bíblia diz que Deus estava com ele. Então a casa começou a ir melhorando, porque a presença de Deus estava naquela casa através da vida de José. Mas aí passaram-se alguns dias, alguns meses, passaram algum tempo, e a mulher de Potifar viu que José era um jovem bonito, ele tinha aproximadamente 28 anos de idade, era um garoto bonito, de boa aparência, ele estava muito bem. Então ela sediou o garoto, ela começou a flertar com ele, e ela começou a pedir para que ele se relacionasse com ela, fosse para a cama com ela. E José se esquivou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele venceu a tentação e largou a capa nos braços daquela mulher, e ela aproveitou aquela capa e foi então para os seus servos e para o seu marido e disse que ele quis agarrá-la. E por causa dessa notícia falsa, por causa desse falso testemunho, dessa situação complicada, José foi parar na prisão. E quando ele chega na prisão, o carcereiro viu que ele era uma pessoa diferenciada, então ele deu as chaves da prisão para ele e disse: agora você vai cuidar da prisão, você vai gerenciar a prisão, você vai ser a pessoa que vai administrar esses presos que aqui estão, você vai cuidar de tudo aqui para mim. E a Bíblia diz que quando ele começou a cuidar da prisão, as coisas começaram a prosperar, mas a Bíblia também diz que a razão pela qual as coisas estavam melhorando é porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E aí passaram-se mais 2 anos. E a Bíblia diz que houve uma confusão lá no palácio e o faraó resolveu mandar 2 pessoas para a prisão: o chefe dos padeiros e os chefes dos copeiros. E aí essas 2 pessoas foram parar lá na prisão. E de repente, eles têm um sonho. E eles acordam pela manhã entristecidos, acordam pela manhã meio que deprimidos, angustiados. E José, que era o líder ali da prisão, ele chega para eles e diz assim: o que está acontecendo com vocês? Eu percebi que vocês estão com o rosto de vocês abatido. Aconteceu alguma coisa? Por que vocês estão tristes? E eles disseram: olha, nós tivemos um sonho. E nós não sabemos quem pode interpretar esse sonho. Aí José disse: olha, eu conheço o Deus das interpretações. Quem sabe Deus tem uma resposta para vocês. E aí ele contou o sonho. Primeiro foi o copeiro que contou, o chefe dos copeiros que contou o sonho. E aí ele disse: olha, esse sonho quer dizer o seguinte: daqui a 3 dias, você será restituído ao seu cargo, você será reconduzido à sua profissão, você vai trabalhar de novo na casa do rei, do faraó. E aí a Bíblia diz que no 3º dia, ele foi chamado para trabalhar na casa de faraó. E aí José disse para ele: olha, você vai para lá, e quando você chegar lá, você fala para o faraó sobre a minha pessoa, lembre de mim, porque eu estou aqui injustamente. E aí ele foi, mas a Bíblia diz que ele não se lembrou de José.
Aí o chefe dos padeiros disse para José também o seu sonho. E falou: olha, eu vi os pães que eram servidos, pães doces, pães assim, pães desse jeito, daquele jeito. E José disse para ele: olha, daqui a 3 dias, esse sonho quer dizer que daqui a 3 dias você será decapitado, você será morto pelo faraó. O faraó fez aniversário no 3º dia, fez uma grande festa, reconduziu o chefe dos copeiros e apresentou de novo para todas as pessoas o chefe dos copeiros, e ele mandou uma ordem para que os seus soldados fossem lá, enforcassem o chefe dos padeiros e destruíssem a vida dele. E mais uma vez José acertou os sonhos. E o tempo foi passando, e de repente, um dia lá, o faraó, ele teve um sonho perturbador. E o sonho que Faraó teve era que ele via 7 vacas magras, ele via 7 vacas gordas, e ele não sabia o que significava aquilo, ele ficou muito perturbado. E aí o chefe dos copeiros, que tinha sido orientado, que tinha sido abençoado por José, disse para o faraó: olha, eu conheço um rapaz que veio lá de Hebrom, o filho dos hebreus, eu conheço José, ele interpretou o meu sonho, e aconteceu exatamente como ele falou, então eu posso falar com ele. E aí então o faraó mandou chamar José, e José então foi e interpretou o sonho para Faraó, e a Bíblia diz que ele falou para Faraó: olha, Faraó, os 7 anos de vacas gordas serão 7 anos de muita fartura, de muita prosperidade, vai ter muita coisa boa acontecendo aqui no Egito nesses 7 anos, mas os 7 anos onde você viu as 7 vacas magras, serão 7 anos de escassez, serão 7 anos de muita pobreza, de muita miséria, as pessoas vão ter muita fome e não vão ter o que comer. E aí Faraó ficou pensando quem poderia administrar, e José disse para ele: olha, você precisa colocar uma pessoa para coordenar, para governar, para administrar tudo isso, fazer a gestão para esses anos que vão ser os 7 anos de fartura, para que nesses 7 anos de fartura seja armazenado a quantidade suficiente em vários galpões, para que as pessoas tenham o que comer nos 7 anos de miséria, de situação de escassez. E aí o faraó ficou pensando quem poderia colocar. E aí ele chegou à conclusão de que José deveria ser essa pessoa. Ele disse: esse rapaz, ele tem um espírito divino. Esse rapaz tem um espírito de excelência, ele tem um espírito diferente. Esse rapaz é diferenciado. Então você vai ser o governador, você vai ser o 2º homem no meu governo que vai cuidar disso para mim. Então José se tornou o primeiro-ministro do Egito, e ele começou a administrar para que não faltasse alimento para ninguém. Só que a fome chegou. Quando a fome chegou, não chegou só para o Egito. A fome chegou para todos os lugares. A fome chegou para toda a terra naqueles dias. E todas as pessoas saíam dos seus lugares para ir ao Egito, para fazer as compras, para levar para casa, para 1 mês, 2 meses, para 3 meses. As pessoas iam de vários lugares para fazer as compras, e José estava lá para vender para eles. Chegou um tempo que ele precisou trocar, as pessoas já não tinham mais recursos financeiros, então eles trocavam os seus bens patrimoniais por alimento. Chegou uma hora que eles tinham que pagar impostos altíssimos para ter alimento. Então era um tempo em que a fome tomou conta daquele lugar. E José era o administrador. E um dia, Jacó reuniu seus filhos e falou para eles: olha, nós estamos sabendo que no Egito tem coisas para comer. Lá tem alimentação para as pessoas. Lá tem o trigo para a gente. Então, junta todo o nosso dinheiro
e vá comprar alimento para nós. Então os filhos foram. 10 filhos foram para comprar. Ficou um, Benjamim, que era o filho que estava no lugar de José, porque eles haviam dito para Jacó que José tinha morrido. E a Bíblia diz que quando chegaram lá para fazer as compras, eles viram uma pessoa muito bem maquiada, porque agora já não era o nome dele, não era José, o nome dele agora era Safanate-Paneia. E eles veem aquele moço bonito, aquela maquiagem, aquela roupa, aquele colar de ouro, eles viram aquele anel, eles viram aquela pessoa pomposa. Eles não sabiam que era José, mas José sabia que era eles. Eles não falavam a linguagem dos egípcios, mas José falava a linguagem deles. Então José, usando o intérprete, começou a conversar com seus irmãos. Começou a fazer perguntas para eles. Vocês são quantos irmãos? Eles disseram, éramos 12, mas um morreu. Eles disseram, somos 11, mas o menor ficou lá com o nosso pai. E aí José disse para eles, deixa aqui Rúben, e vão lá buscar o menor. E aí eles deixaram Rúben, e foram lá buscar o menor, que era Benjamim. E aí trouxeram Benjamim, conseguiram convencer o pai a levar Benjamim. Levaram Benjamim até o Egito, até José. E aí a Bíblia diz que quando chegaram lá no palácio, que ele viu Benjamim, José saiu da sala e foi para um ambiente reservado e começou a chorar, porque ele começou a lembrar do passado, ele começou a lembrar das dores, do sofrimento que ele teve por toda a vida por causa dos seus irmãos. Ele começou a chorar quando viu Benjamim e os seus irmãos. E aí ele voltou, se recompôs e voltou. E quando ele volta, ele fala para os seus irmãos, eu sou José. Aí os irmãos se desmontam. Eu imagino que todos começam a chorar e começam a lembrar dos males que eles fizeram para José. E agora José estava lá. E eles estavam ali para comprar comida com José, comprar trigo com José. E aí eu imagino que eles lembraram do sonho de José, quando José falou para eles que os feixes dele estavam cheios e os deles estavam murchos e se curvaram diante deles. Eu imagino que eles começaram a lembrar daquele momento e começaram a chorar. Porque aquele sonho que José teve estava se cumprindo agora, diante dele no palácio, lá no Egito. E aí, José disse para eles, vá, deixa Benjamim e vá buscar meu pai. Eu quero que vocês morem aqui. Eu quero que vocês tenham fartura. Eu quero que vocês tenham tudo o que vocês precisam. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá e disseram, pai, nós encontramos José, José está vivo, pai. Eles tiveram que confessar para o pai o pecado que eles cometeram anteriormente, quando disseram que José tinha morrido. Eles tinham que falar para o pai, pai, José não morreu, nós mentimos, José está vivo, e José agora é o governador do Egito. Então, pai, eu estou me lembrando do sonho dele, quando ele disse que os nossos feixes estavam se curvando
correndo diante dele. Agora, Pai, eu estou entendendo. Ele quer que o Senhor, nós todos possamos voltar ao Egito para a gente poder morar lá com ele. E aí, Pai, eu estou lembrando de que ele teve um sonho, de que há um sol que representa o Senhor, a lua que representa a nossa mãe, as 11 estrelas que representam os nossos 11 irmãos, nós 11 irmãos estariam diante dele, se curvando diante dele no Egito, e ele está governando sobre tudo isso, conforme o sonho que ele teve anos atrás. O sonho estava se cumprindo. E quando José viu seu pai, quando ele abraçou seu pai e os seus irmãos, eles choraram. E José disse: vocês nunca mais vão voltar para a terra da escassez, vocês vão morar aqui. E José escolheu o melhor lugar numa cidade chamada Gósen, e estabeleceu eles naquele lugar amplo, e lá eles tinham tudo do bom e do melhor, porque José estava cuidando deles. Todos estavam agora curvados diante de José, dependendo da liderança, dependendo da alimentação, dos recursos, dependendo de tudo o que José poderia dar para eles. Os sonhos se cumpriram. Sabe, gente, uma das coisas que eu vim aqui dizer para você hoje é que sonhar é ter a visão de projetar o futuro com fé na grandeza do Deus que nós servimos. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você que sonhar é viver. Sonhar é você saber onde pode se chegar. Sonhar é você ter a certeza de que a vida com Deus é uma vida bem definida. O segredo é viver a vida com Deus, porque com Deus os sonhos são concretizados. Sabe, os nossos sonhos são a matéria-prima de nossas realizações. A pergunta que eu te faço hoje é: como é que você pensa em relação à sua vida daqui a um mês? Como é que você pensa em relação à sua vida daqui a 2 meses, a 3 meses? Como é que você pensa na sua vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que você tem projetado para a sua vida? Quais são os seus sonhos com Deus? Tudo que existiu primeiro como um sonho. Eu costumo dizer que sonhar não paga imposto. Eu costumo dizer que sonhar não custa nada. Sonhar vale a pena. Vale a pena sonhar. Se você crê num Deus grande, você pode sonhar grandes sonhos. Sonhe grandes sonhos com Deus e realize grandes coisas para Deus. Você vai até onde os seus sonhos chegaram primeiro. Então deixe que a sua mente seja o lugar dos seus sonhos. Deixe que a sua mente ocupe o lugar dos seus sonhos. Então não tenha medo de sonhar, não tenha medo de projetar um futuro com fé em Deus. Não tenha medo. A Bíblia diz em Provérbios 10, 24, o que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam, o que os justos sonham, lhe será concedido. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está dizendo que o que os justos desejam, o que os justos sonham, lhe será concedido. Você podia aplaudir o Senhor por isso. Ele diz na sua palavra: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. A palavra desejos pode ser traduzida por sonhos. Ele atenderá os sonhos do seu coração. Sabe, gente, se você deseja muito com Deus, você vai ter muito com Deus. É evidente que entre o sonho e a realização existem algumas etapas
que precisam ser ultrapassadas. Se você deseja viver para ver os seus sonhos realizados, você tem que se preparar, porque pode ter provas, podem ter testes, podem ter desafios, que você precisa ultrapassá-los, vencê-los, superá-los. É por isso que pessoas que sonham são pessoas vencedoras. Pessoas que sonham são pessoas vencedoras, porque elas ultrapassam as etapas. Elas sabem que há um preço a pagar, elas sabem que há uma dedicação que precisa ser feita, há uma renúncia que precisa ser deixada, há um empenho que precisa ser praticado. Então há uma vida de integridade que precisa ser vivida, uma vida de fidelidade, uma vida de obediência, uma vida de compromisso com Deus, para que você entenda que é possível superar tudo para você receber o que você espera de Deus. A vida de José era uma vida que expressava a fidelidade a Deus. Enquanto esteve com seus pais, ele era fiel a Deus e a seus pais. Quando ele foi lançado lá na casa de Potifar, que ele foi assediado por aquela mulher, ele permaneceu fiel a Deus e fiel ao seu Senhor. Quando ele foi lançado na prisão, ele tinha chaves da prisão na mão. Um prisioneiro que recebe as chaves da prisão na mão, ele tem a oportunidade de sair, ele tem a oportunidade de fugir, de ir embora. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Ele sabia o propósito para o qual Deus tinha para a vida dele. Ele estava ali, debaixo de um propósito, debaixo de uma palavra. Ele estava ali, debaixo de uma promessa. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia como a sua mãe, que era estéril, lhe dera a luz. Ele sabia os ensinamentos que ele havia recebido do seu pai. Ele sabia quem era Jacó. Ele sabia quem era Isaac. Ele sabia quem era Abraão. Ele sabia que tinha promessas para a vida dele. Ele sabia disso. Ele permaneceu fiel. A fidelidade o levou à conquista dos seus sonhos. Fidelidade a Deus. José, ele sofreu injustiças. Ele sofreu injustiças na sua própria casa com seus próprios irmãos. Sofreu injustiça quando ele estava lá na casa de Potifar. Ele sofreu injustiças quando ele estava lá na prisão. Diz a Bíblia que a pessoa nem se lembrou dele. Ele estava lá sem um motivo justo. E mesmo assim ele permaneceu e as pessoas nem lembraram dele. Ele sofreu injustiça quando ele estava lá, quando ele começou na casa de Potifar e também na prisão, e ele começou a conviver com essas questões. Ele disse: eu preciso continuar firme no meu propósito, porque eu tenho uma palavra, uma promessa e um propósito com Deus. Ele falou isso. Sabe, às vezes, nem todas as pessoas vão acreditar nos seus sonhos. Às vezes você vai conviver com aquelas pessoas que vão desacreditar de você, que vão falar que você é fogo de palha, que você não é nada disso que você está dizendo que é, que você não consegue, que você não vai à frente, que a sua vida não anda. Você vai andar com pessoas, às vezes, você vai se deparar com gente que às vezes vão criticar você, que vão zombar de você, que vão caluniar você, que vão ridicularizar você. José passou por tudo isso e ele persistiu diante da dor, da traição dos seus irmãos. Ele prevaleceu diante da dor daquela mulher, ele prevaleceu na prisão, ele prevaleceu em tudo. Ele foi parar, sabe aonde? No palácio. Quando foi traído, ele continuou crendo nos seus sonhos. Ele sabia que os seus sonhos eram de Deus para a sua vida. Ele sabia, por isso ele persistiu e ele venceu as tentações, ele venceu tudo. Alguém disse que existem 2 momentos perigosos na vida do ser humano. O primeiro é quando chega o sucesso. E o segundo é quando chega o caos. José continuou crendo naquele momento. Ele continuou acreditando. Ele continuou acreditando. Ele continuou crendo que aquele momento era o momento de fugir do pecado.
Deus tinha algo a mais para José. Deus tinha algo a mais para ele do que uma noite ou alguns dias de prazeres. Deus tinha mais para ele do que uma cama. Deus tinha muita coisa para ele. José estava entre a cama e o sonho que Deus tinha colocado no coração dele anos atrás. Ele preferiu ficar com o sonho dele. Ele preferiu ficar com o sonho dele. Ele persistiu sonhando. Diante da calúnia, ele ficou firme nos seus sonhos, porque ele sabia que uma vida não testada e aprovada não está pronta para a grandeza de Deus. Não está pronta para a grandeza de Deus. José persistiu diante da dor da ingratidão, porque a Bíblia diz que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele quando ele chegou lá no palácio. Sabe, José ficou quando todos foram. José não desistiu quando todos desistiram. José deu um passo adiante quando todos pararam no mesmo lugar. José persistiu quando os outros desistiram. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, se você não desistir, você vence. Se você não desistir, você vence. Se você não desistir, você vence. A Bíblia diz em Gênesis 41, 46, que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. E aí, ele tinha muita determinação e muita paciência. Ele foi com muita garra, com muita fibra, com muita coragem. Ele foi com muita força para poder ajudar as pessoas que estavam agora passando por necessidades. Então eu queria dizer para você, não desista dos seus sonhos, porque você vai ajudar muita gente. Não desista dos seus sonhos, acredite nos seus sonhos. Acredite, porque Deus pode fazer muito através da sua vida. Deus pode te usar poderosamente, porque Deus continua acreditando em você. Deus continua acreditando no seu potencial. Deus continua acreditando no seu dom, no seu talento, na sua habilidade. Deus continua acreditando em você. É por isso que Ele coloca sonhos na sua vida, só para concretizarem, para que outras pessoas sejam supridas nas suas necessidades. Deus conta com você. Se você não desistir dos seus sonhos, você verá os seus sonhos realizados na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Sabe, depois que os pais de José morreram, ele reuniu os irmãos no outro dia, uma outra vez, e ele disse para eles assim, lá em Gênesis 50, 20 está escrito: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então José sabia que a sua vida não estava desgovernada. José cria que Deus estava no controle da sua vida. Então José tinha confiança na condução de Deus na sua vida, ao que ele fala com seus irmãos, mesmo depois que a sua mãe e o seu pai estavam mortos. Ele fala assim: olha, vocês planejaram o mal contra mim, vocês me jogaram na cisterna, vocês queriam me matar, vocês queriam destruir a minha vida, mas o mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus o tornou em bens, para que eu pudesse ser a pessoa, para ajudar muitas outras pessoas, para que a vida de outras pessoas fossem preservadas e a gente pudesse alimentar as pessoas num tempo de fome. Num tempo de fome. Sabe, gente, uma das coisas que eu aprendi é que a gente não pode duvidar dos sonhos de Deus para a nossa vida. Nunca duvide do sonho de Deus para a sua vida. Diga, você pode dizer para você mesmo ou para você mesma: eu confio que Deus está no controle da minha vida.
Deus não descuida da sua vida. Deus não descuida da sua vida. Deus nunca perde o controle da sua vida. Mesmo que você olhe para a sua vida e veja a sua vida toda bagunçada, toda descontrolada, você veja a sua vida toda desestabilizada, você vê a sua vida toda arruinada, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. E se você não confia que Deus está no controle da sua vida, eu quero dizer para você que eu confio que Deus está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida. O diabo não tem autonomia para fazer com a sua vida o que ele bem quer. Não, você não tem nada a ver com o diabo. A sua vida tem tudo a ver com Deus. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Deus está no controle da sua vida. Então, se Deus está no controle da sua vida, vá em busca dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Sabe, se Deus está no controle da sua vida, o futuro está nas mãos dEle. Ele já está lá. E você está caminhando para lá. Os seus sonhos com Deus se realizam. Sonhe grandes sonhos com Deus e realize grandes coisas para Deus. Foi isso que aconteceu com José. Sabe, nós estamos começando mais um mês e você pode escrever um sonho que você gostaria que Deus realizasse na sua vida. Você pode escrever um desafio para a sua vida, para Deus concretizá-la ou concretizá-lo ainda esse mês. Quem sabe nesse ano ainda. Quem sabe no próximo ano. Quem sabe nos próximos anos. Você consegue ver quando você enxerga com os olhos de Deus. Quando você enxerga com os olhos de Deus, você consegue ver o que você espera de Deus, porque você está conectado, conectada com Deus. Uma mente conectada com Deus terá os sonhos de Deus. Entenda isso, você não irá mais longe do que os seus sonhos. Então, se você está com Deus, você vai. Você vai. A pergunta que eu te faço é: de que maneira você vê as coisas que você está fazendo? De que maneira você vê as coisas que você está fazendo? Numa construção de um templo, uma pessoa perguntou para quem estava trabalhando. 3 pessoas estavam trabalhando. Perguntou para o primeiro: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou colocando um tijolo em cima do outro. Eu estou colocando um tijolo em cima do outro, até que chegue a hora de eu ir embora. Aí perguntaram para o outro: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou colocando os tijolos para ganhar um dinheiro para sustentar a minha família. Eu estou tirando o sustento da minha casa. Estou aqui por causa do dinheiro. E perguntou um para o outro que estava construindo o templo também: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma casa para Deus. Eu estou construindo um templo para Deus, para que todas as pessoas que entrarem aqui, nesse lugar, elas tenham um encontro com Deus. Para que todas as pessoas que entrarem neste lugar, elas louvem a Deus. Para que todas as pessoas que entrarem neste lugar, elas sintam a presença de Deus. E esse lugar seja a porta dos céus, para essas pessoas morarem com Deus. Sabe a diferença
Como você está fazendo as coisas que você faz? E qual é o objetivo? Como é que você vê o que você está fazendo? Será que tem a ver com um sonho que Deus te deu para você sonhar? Que sonhos você consegue sonhar para a sua vida pessoal? Na área do conhecimento, o que você sonha para os seus estudos? Como é que você está lá na faculdade? O que você sonha em relação a um concurso que você pensou em prestar? O que você sonha em relação ao emprego que você está tentando galgar? O que você sonha em relação aos seus projetos sociais, pessoais? O que você sonha? Na área da influência sobre os outros, o que você sonha? O que você pensa? Que sonhos você tem para a sua vida financeira? O que você imaginou, projetou para a sua vida financeira? O que você imaginou e projetou para a sua vida espiritual? Para a sua vida emocional? Como é que você está administrando a empresa que Deus te deu? Que sonhos você tem para a sua empresa? Onde você quer chegar? Quais sonhos você tem para os seus negócios? Os empreendimentos que você tem? Os investimentos que você fez? No seu relacionamento familiar, o que você sonha em relação à sua família? Para ver toda a sua família servindo a Deus, o que você pensa sobre isso? O que você tem sonhado? Que sonhos você tem pensado em até para que a sua família seja uma bênção para a primeira, segunda, terceira, quarta geração? O que você tem pensado sobre isso? Que sonhos você tem tido na sua vida? Que sonhos você tem tido como um crente? Como você tem vivido a sua vida espiritual? Como é que você tem sonhado a sua vida espiritual? Como você está? Que sonhos você tem para a sua vida física? O que você pensa em relação à sua saúde emocional, espiritual, física? O que você está pensando? Que sonhos você tem para o seu namoro? Por que você está namorando? Qual sonho? Para o seu noivado, para o seu casamento, que você sonha, para uma família linda, digna, abençoada, próspera, o que você sonha? Que sonhos você tem para um ministério lindo, cheio da unção, da graça, do Espírito de Deus? Que você sonha para a sua célula? O que você sonha para essa igreja? Que sonhos você tem no seu coração? Pense neles e não desista deles. José não desistiu dos seus sonhos. Você também precisa manter os seus sonhos muito bem vívidos dentro do seu coração. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu tenho aprendido com Deus na sua palavra, e esta semana, estudando essa mensagem aqui, uma das coisas que eu vi, sabe, é que em tudo Deus estava com José. Deus estava com José. Então, quando ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, a Bíblia diz, Deus estava com ele. Quando ele é vendido e vai para a casa de Potifar, diz a Bíblia, tudo estava prosperando, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Quando ele vai para a prisão, e que aqueles homens têm aqueles sonhos malucos, e ele interpreta os sonhos dele, a Bíblia diz
que ele interpretou pelo Deus das interpretações, Deus estava com ele. Quando ele vai parar lá no palácio, e ele decifra o sonho de Faraó, a Bíblia diz, e Faraó falou, esse jovem, ele tem um espírito divino, Deus estava com ele. Eu queria dizer para você, que se Deus está com você, seus sonhos serão concretizados, serão realizados. Vamos aplaudir ao Senhor. A banda pode subir. Sabe, gente, uma das coisas que nós aprendemos na palavra de Deus é que quando nós estamos andando com Deus, não há nada que tire a gente da palavra, não há nada que tire a gente da promessa, e não há nada que tire a gente do propósito. Amém, gente? Ele disse, eu conheço os planos que eu tenho para você. Os planos que eu tenho para você são de paz e de prosperidade. Ele diz isso na sua palavra. Ele diz na sua palavra. Ele disse para Isaías, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Israel. E eu sei o que é melhor para você. E sou eu que dirijo você no caminho em que você deve ir. Os sonhos de Deus, quando eles são de Deus, não trazem nenhuma confusão para nós. Amém, gente? Vamos colocar em pé, nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar.